Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Nas nossas últimas aulas, nós entendemos o processo de centralização do poder dos reis como um desdobramento das mudanças pelas quais passava a Europa na Baixa Idade Média e as mudanças na sociedade. Hoje vamos vamos começar a conhecer mais sobre o renascimento cultural. Vamos lá? Bom, hoje começaremos o módulo 11. A Europa já não é a mesma, humanismo e renascimento cultural. Começo a aula com uma imagem, né? Esse quadro que eu trago aqui ao fundo é um quadro de Sandro Botticelli. É um quadro chamado O Nascimento de Vênus. Então, é um quadro que traz vários elementos, né, dessas mudanças que a Europa vinha passando neste momento. Tá? Nós vamos ver mais sobre isso ao longo das próximas aulas. Mas o que é renascimento? Renascimento ou renascimento cultural é o período da história europeia em que houve uma retomada de ideias, temas, técnicas, né, que eram utilizados durante a antiguidade greco-romana, nos campos da arte, da ciência, da filosofia. Esse movimento cultural ocorreu entre os séculos XIV e XVI, principalmente em algumas cidades italianas, e se contrapunha aos valores católicos que eram fortemente cultivados durante a Idade Média. Então, era como se fosse uma retomada da arte, da ciência, da filosofia, né? Por isso, renascer, renascimento, ok? Bom, para que vocês possam acompanhar a aula de hoje, eu peço que vocês abram o caderno 2 na página 120. Vocês vão encontrar essas três imagens, né? Antes de iniciar o conteúdo, vamos resolver uma atividade, vamos refletir um pouco sobre essas imagens. Prontos? Bom, primeiro eu peço que vocês observem essas imagens. Todas elas têm como tema em comum, né, aquele que é considerado pelos cristãos, aquele momento que é considerado pelos cristãos, como a última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos. Então, as três imagens são representações deste momento importante para o cristianismo. Então, na imagem 1, que é uma imagem de autoria desconhecida, é uma iluminura do século VI, ok? Já na segunda imagem, nós temos a última ceia de autoria desconhecida também, uma iluminura do século XI, tá? E na terceira imagem, a última ceia, pintada por Leonardo da Vinci, pintura do século XV. Tá? Era muito comum, então, essas pinturas, iluminuras, não terem o destaque de quem era o autor da obra, ok? Isso passa a ser mais comum durante o Renascimento. Você já pensou nisso? Que diferenças você observa entre as três representações? Bom, pessoal, eu trago elas, né, uma versão menor aqui ao lado, tá? Mas vocês podem observar aí na apostila de vocês. Nós podemos observar a diferença entre os traços e as técnicas utilizadas, pois os elementos foram representados de diferentes maneiras, né? Embora seja diferente da última ceia de Leonardo da Vinci, a pintura 1 já apresenta noções de perspectiva. Então, temos 6 apóstolos representados atrás da mesa, e outros 2 ainda aparecem em pé atrás dos apóstolos que estão sentados. Os rostos são muito parecidos, e na superfície da mesa, os pratos ou travessas são representados por círculos, e não há um fundo ampliado, né? 8 apóstolos são representados apenas nessa imagem. A pintura 2 já apresenta um cenário atrás da mesa, ampliando então o efeito de perspectiva. Os rostos dos apóstolos continuam muito parecidos uns com os outros. No entanto, os traços são mais detalhados já na segunda imagem, né? Como o efeito sombreado nos rostos, que vai dar volume na representação de 12 apóstolos. Então nós temos 12 apóstolos representados. Na superfície da mesa há uma variação maior, né, de formas e elementos utilizados, né? Já na pintura 3 de Da Vinci,
Na parte, temos aqui na parte inferior da página, ela passa uma noção muito maior de profundidade. E os traços dos personagens são muito mais detalhados e variados. Os rostos dos 12 apóstolos têm expressão. Já na superfície da mesa, os elementos são muito bem definidos. Podemos observar também, né, que as duas primeiras representações têm como suporte iluminuras, enquanto a terceira é uma pintura. Tá? As duas últimas representações têm 12 apóstolos representados. A primeira, a imagem analisada, né, ela representa apenas 8. Bom? Bom, de acordo com o que você estudou, a Europa vivia a mesma realidade nas épocas em que essas obras foram feitas? Não, né, pessoal? A primeira imagem, pelo século, né, que está demarcado ali, ela corresponde ao período da chamada Alta Idade Média, em que predominou o feudalismo. Já a segunda imagem é da Baixa Idade Média, período no qual o comércio voltou a ser praticado mais intensamente, estimulando a circulação de mercadorias, pessoas e ideias, né? Criando assim núcleos urbanos. Já a terceira imagem corresponde a um período em que a Europa tinha sido fortemente transformada pelas consequências do renascimento comercial e urbano, ok? E, por último, pessoal, como cada uma das épocas pode ter influenciado a elaboração dessas pinturas. Então, se nós temos ali uma sociedade no qual tem uma maior circulação de ideias, uma maior circulação de pessoas, né? Temos pessoas entrando em contato com outros povos, né? Isso vai trazer inovações para a cultura, né? Consequentemente, para as pinturas, para as obras de arte, ok? Então, é perceptível uma evolução nas técnicas da primeira para a terceira imagem, ok? Bom, na página 121, vocês vão encontrar o seguinte título: Os ventos da mudança na mentalidade e na cultura ocidental. O renascimento comercial, né, como já vimos, ele estimulou uma série de mudanças no cotidiano europeu. Cidades cresceram e se multiplicaram, novas ocupações surgiram, mais produtos e mais moedas passaram a circular, contatos com outros povos se tornaram mais frequentes. Também vimos que os reis ganharam muito mais poder, já a nobreza e o clero viram diminuir o seu prestígio e poder que tinham durante a Alta Idade Média. Já o poder econômico da burguesia crescia, e esse grupo buscava formas para aumentar sua importância social e política. Tantas novidades influenciaram também as áreas do conhecimento e das artes. Tá? A valorização do pensamento humano e de sua capacidade de agir sobre o mundo e transformá-lo marcou a Europa fortemente a partir do século XIV. São essas mudanças culturais que vamos estudar nesse módulo. Essa iluminura ao lado representa uma aula na Universidade de Paris. Embora estivesse ligado à Catedral de Paris quando surgiu, mestres organizaram uma corporação para administrá-la. Isso a partir do século XII, diminuindo então a influência da Igreja sobre ela. Esta é uma versão da iluminura feita no século XIX, ok? Universidades na Europa, os espaços de saber se ampliam. Bom, a partir do século XI, em meio ao renascimento comercial e urbano, escolas fundadas por inspiração de Carlos Magno, né, como vimos há muitas aulas atrás, se aperfeiçoaram e se transformaram em universidades. No início, esses lugares eram comandados pela igreja e nelas, né, nessas universidades, era estudado direito, medicina e teologia. As mudanças ocorridas durante a Baixa Idade Média também impactaram as universidades. Mestres e aprendizes passaram a se organizar em corporações e passando assim a diminuir a influência da igreja e ampliar os estudos, incluindo poesia, filosofia, matemática, história, eloquência, né, que é retórica e filosofia. Isso estava então fazendo parte dos programas de estudos, ok? Bom, então neste período as universidades não eram dedicadas à formação profissional ou a estudos especializados como hoje.
mas funcionavam como centros de estudo onde aprendizes tomavam contato com várias áreas do conhecimento e adquiriam um saber múltiplo e abrangente. Tá? Essa imagem aqui ao lado é uma imagem da Universidade de Bolonha, né, que fica na Itália, que foi fundada no século XI e é considerada a mais antiga do mundo ocidental. Ok? Por ela teriam passado grandes pensadores e escritores como Dante Alighieri e Petrarca, e também cientistas como Vesalius, que é considerado o pai da anatomia moderna. Outras universidades importantes também foram fundadas, né, em seguida em Paris, na França, em Oxford e em Cambridge, na Inglaterra. Ok? Então, a partir, né, do fim da Idade Média, nós temos uma ampliação no número de universidades na Europa. Ok? Mas se na Europa as primeiras universidades surgiram no século XI, no mundo árabe isso aconteceu bem antes. Al-Qarawiyyi é considerada a primeira universidade do mundo e foi construída pelos árabes em 859. Essa universidade é considerada a primeira universidade do mundo. Construída no século IX, ela está localizada no continente africano, no atual Marrocos. Muitas foram as contribuições intelectuais árabes nos séculos que antecederam ao renascimento cultural e urbano. A expansão comercial árabe e do islamismo, né, no século IX, permitiu, por exemplo, as traduções árabes de filósofos gregos da antiguidade. Com a ampliação das áreas de conhecimento estudadas, as universidades estimulavam o uso da razão, a valorização da observação dos fenômenos humanos e da natureza, e uma postura cada vez mais crítica diante de textos e explicações da realidade. Dessa forma, diminuía a influência nos estudos das explicações construídas com base na fé cristã. Ok? Aqui nós temos uma fotografia recente, né, dessa universidade. Quando estamos conversando sobre renascimento cultural, é muito comum escutar a palavra humanismo. Né? O que seria esse humanismo, que no título aqui está como uma nova visão de mundo? Entre os séculos XV e XVI, as universidades passaram a abrigar estudiosos e pensadores que cada vez mais se afastavam das influências da Igreja e passaram a buscar outras explicações diferentes das religiosas para o entendimento de um mundo, né, a partir da razão. Esses estudiosos ficaram conhecidos como humanistas. Eles reliam os autores da antiguidade greco-romana, período que vocês já estudaram no sexto ano, e se inspiravam neles. Explicavam a organização das cidades e preocupavam-se com tudo o que dizia respeito aos seres humanos e ao funcionamento do mundo. Observem esse texto que eu trago aqui no slide para vocês. Se esse título de humanistas identificava inicialmente um grupo de eruditos voltados para a renovação dos estudos universitários, em pouco tempo ele se aplicava a todos aqueles que se dedicavam à crítica da cultura tradicional e à elaboração de um novo código de valores e de comportamentos, centrados no indivíduo e em suas capacidades realizadoras. Né? Quer fossem professores ou cientistas, clérigos ou estudantes, poetas ou artistas plásticos. Né? É um texto do Nicolau Savicenko, historiador brasileiro. Ok? Bom, ao lado nós temos também uma imagem, né, que é um estudo do Leonardo da Vinci, chamado de Homem Vitruviano. É um dos símbolos do pensamento humanista, ok? Baseado na obra do arquiteto da Roma Antiga, o Vitrúvio, Leonardo da Vinci desenha o que considera ser a proporção ideal do corpo humano, utilizando padrões matemáticos e representando o corpo em um quadrado e em um círculo. Né? Então ele busca uma representação mais fiel, mais perfeita. Ok? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós compreendemos a relação entre as mudanças econômicas e sociais da Baixa Idade Média, né, na visão dos europeus do período.
também passamos a entender a denominação Renascimento Cultural e Humanismo, assunto que vamos discutir mais na próxima aula, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.